do terceiro ano, estamos aqui, vamos falar de um assunto bem interessante e vamos fazer uma retomada de um aspecto que é muito falado na mídia e que não deixa de ser importante. Meu nome é a professora Joyce e o tema é globalização e espaço geográfico. Para entendermos a globalização nesse aspecto introdutório, porque serão 2 aulinhas, nós vamos observar primeiro a necessidade de conceituar a globalização e, obviamente, falar um pouco das fases da globalização. Cuidado para não misturar com alguns assuntos que eu vou ressaltar durante o processo da explicação e espero deixar bem claro para vocês. Primeiro, dentro desta imagem, observamos uma característica bem interessante que é a comunicação mundial. Então, esta imagem mostra a fluidez da internet na década de 2000 e isso representa uma imagem bem diferenciada, porque coloca como sendo o mapa mundi como base, mas utiliza como um aspecto de estudo a fluidez da comunicação. E isso é um dos pontos chaves da globalização. Gosto muito de usar a palavra comunicação, que obviamente com a palavra comunicação você entende a questão que é literalmente observar a identificação da situação a ser visualizada. Para isso, observe o que a imagem representa então. Fluxo de pessoas e informações a partir do processo da globalização da economia, que é o que a imagem representa, mas com certeza, ao olhar a imagem, vocês mataram essa resposta. Dentro disso, observem as primeiras formas desta comunicação. Tem várias bibliografias, mas vamos usar o referencial bibliográfico que fala a respeito das migrações comerciais. Então, dentro das migrações mais efetivas, século XIX, século XX, nós percebemos uma maior solidificação comercial, apesar de existirem bibliografias que vocês podem ressaltar que falam em globalização das grandes navegações ou até outras formas de globalização anteriores. Mas é importante a gente dimensionar a nossa fonte bibliográfica. Neste caso, usaremos fontes bibliográficas econômicas que identificam como sendo o aspecto econômico o salientado aqui. Aqui nós vemos o trânsito de Europa em relação ao chamado novo continente, onde buscou-se muita matéria-prima e mesmo no século XIX, a contínua busca dessa matéria-prima para então o processo industrial ser solidificado. Assim, vemos também que a globalização, no seu papel de comunicação, faz com que haja uma interação não só econômica, mas social, porque à medida que as pessoas viajam, à medida que as pessoas interagem, vai havendo uma necessidade de integração a nível de governo, a nível de empresas, transações financeiras, e isso fez com que gradativamente novos elementos financeiros e comerciais fossem se inserindo no contexto da comunicação mundial. Dentro desse patamar, começou-se a falar em termos de comunicação na chamada aldeia global. A aldeia global, então, é um assunto que faz com que a gente não entenda mais o planeta, no sentido econômico, principalmente, como sendo microcosmos, onde cada um seria independente do outro. À medida que você assimila a característica e a palavra aldeia global, o termo aldeia global, ela sugere uma comunicação cada vez mais intrínseca. Na década de 90, este termo veio junto com um temor que cada vez maior as pessoas fossem perdendo a sua identidade e começássemos a ter uma espécie de homogeneização cultural. Não foi o que aconteceu. Na verdade, as culturas se solidificaram, as diferenças se salientaram e hoje nós temos uma aldeia global econômica, com facilitador de trânsito, de comércio, mas não cultural no sentido de homogeneidade. Aí, para fixar esse primeiro elemento, vamos ao nosso primeiro exercício, onde, sobre a economia globalizada, assinale as alternativas corretas. Letra A, homogeneizou as culturas e reduziu as discrepâncias econômicas entre os países. B, integrou as economias e possibilitou a difusão de hábitos dos lugares pelo mundo. C, deu visibilidade às minorias, aos povos e culturas de recantos isolados do mundo. E letra D, quase anulou a xenofobia, que é a aversão ao estrangeiro, e os conflitos étnicos e religiosos em todo o planeta. Marque a alternativa correta, voltamos já rapidinho.
Então, alunos, vamos verificar se vocês marcaram adequadamente a alternativa correta, que é a letra B, onde destaca a integração econômica sendo o papel primordial da globalização. A partir disso, vamos entrar literalmente na análise das fases da globalização. Essas fases, como nós já dissemos, pegamos a partir de critérios bibliográficos que falam da expansão, principalmente marítima e comercial europeia, que se deu primordialmente a partir do século XV, mas com uma força e uma intensidade muito mais visível a partir do século XIX. Por isso, buscamos no século XV ainda o resgate das grandes navegações, a dimensão da divisão internacional de trabalho, o fomento e as novas formas de economia se inserindo nos continentes da América, nos continentes da África e Ásia, a inter-relação que começa a existir entre esses grupos, fazendo com que o trabalho comece a se diferenciar, os mecanismos de produção também comecem a se diferenciar e uma nova estrutura econômica comece a se solidificar. Nessa fase, então, a gente começa, a partir do momento que a gente entende essa modificação, nós entramos numa segunda fase. Dentro dessas características de divisão, é importante, aluno, que você entenda que não são pacotinhos fechados. Não existe uma fase que termina e uma outra que se inicia, como um dia após o outro. Não. As fases, elas vão se concretizando. Então, no momento que você já tem uma estruturação do comércio, da produção, dos mecanismos, já entramos numa segunda fase, onde esses mecanismos vão ser expandidos. Como é uma nova forma de economia, então, numa fase que nós chamamos de segunda. Aí nós já temos uma fase industrial concretizada, um crescimento da produção em larga escala e uma concretização de um comércio mais interrelacionado. Papéis moeda com valorização semelhantes, trocas de moeda, então você já vai vendo uma concretização de aspectos econômicos mais parecido com o que nós temos na atualidade. Isso nós estamos falando século XVIII e início do XIX. Já nesse momento, algumas características são importantes a serem ressaltadas. A exploração das colônias, que continua forte, uma criação gigantesca de estruturas que viabilizem e deem rapidez ao mercado e à economia, com a ferrovia, telégrafos, telefone e, logicamente, uma hierarquia de dominação que vai se deixando bem visível no sistema mundial daqueles que originaram o processo e daqueles que entraram na sequência. Para isso, nós vamos ter aí já no processo a estruturação, quando nós falamos dessa hierarquização forte, principalmente vinda da Europa, a concretização da chamada final da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial marca um novo momento para a economia mundial, onde, a partir do desgaste sofrido pela Europa na Segunda Guerra Mundial, novas potências se estruturam no papel global. E aí nós vamos tendo a Guerra Fria, onde Estados Unidos e União Soviética vão disputar esse mercado. Todo o processo da Guerra Fria começa uma nova etapa, então ao invés de um comércio concentrado da Europa para o mundo, eu vou ter um mercado dividido entre dois blocos e que se dispersa pelo mundo. Isso vai durar durante toda a Guerra Fria, mas como todo processo econômico, tem um momento que há uma modificação. E essa modificação se dá pelo fim deste mundo bipolar. Então, no período que a União Soviética começa a decair, a Guerra Fria finaliza-se, marca então uma nova ordem. Esta nova ordem, ela vai ser literalmente embargada por uma nova esfera econômica que nós já vamos ver na sequência. Mas, para fixar bem, esta bipolaridade, ela deve ser entendida como uma esfera norte-americana, o bloco capitalista, e pela União Soviética, o bloco socialista. Nesta terceira fase, então, acabou-se a Guerra Fria, surgem então vários polos dispersos pelo mundo de crescimento econômico. É nesta fase então que nós vamos ter um avanço muito grande da biotecnologia, da nanotecnologia, da inserção da internet e de vários e maiores mecanismos de integração mundial. Mas também vamos ter os maiores níveis de desenvolvimento humano desigual no planeta. Isso é interessante ressaltar. Agora, para a gente fechar esse mecanismo denso, vamos analisar então a seguinte questão.
Qual a fase do capitalismo caracterizada pelas inovações técnicas aplicadas ao transporte e às comunicações? Onde nós falamos em comunicações? Na segunda fase ou na terceira fase? Marque aí a alternativa e voltamos já já. Veja que nós estávamos falando em globalização e o aspecto gericapitalismo. São daqueles assuntos que no início do nosso encontro eu falei que são fáceis de serem confundidos. São características, são conceitos que aparecem muito de maneira intrínseca. Então, quando falamos em capitalismo, literalmente é um sistema econômico que vislumbra a utilização do mercado do jeito que nós conhecemos. Quando falamos em globalização, estamos falando em comunicação, que pode ser a comunicação do sistema capitalista, como pode ser o sistema socialista. Compreenderam como são conceitos que podem se sobrepor e você pode confundir? Aqui no caso, a nossa perguntinha não é sobre globalização, é sobre capitalismo. E dentro do capitalismo, nós temos 3 fases primordiais do capitalismo. Nós vamos ter o capitalismo comercial, que literalmente é aquele que se faz o comércio de rua, baseado ainda em muitos produtos artesanais. Uma segunda fase, onde nós vamos ter a indústria propriamente dita, mas ainda em uma indústria precária, século XVIII e final do XVIII, início do XIX. E uma terceira fase, que é aquela ligada às inovações de comunicação. E aí que se assenta mais a similaridade com globalização. Então, dentro dessas características, a fase que tem mais comunicação no capitalismo é a terceira. Por isso que você deve ter marcado aí. Então, beleza. Na continuação, vamos à nossa última fase da globalização. Nessa globalização, a nossa quarta fase, ela literalmente seria o ápice da comunicação mundial. Seria aquele mecanismo onde o mundo inteiro estaria se comunicando. Não haveria uma dominância, e sim uma facilitação. Eu poder comprar e vender com fluidez para o planeta todo. Seria, entre aspas, o encurtamento das distâncias. Aqui do encurtamento das distâncias, várias questões de vestibular vêm com essa temática. Não é você pegar a frase e entender que foi literalmente uma diminuição das distâncias. O que acontece é que os mecanismos de transporte, os mecanismos de comunicação fizeram com que a gente tivesse um acesso mais rápido. Por exemplo, você identificar a diferença entre transportar um produto em uma caravela das grandes navegações e transportar um produto em um avião a jato. Logicamente, o avião a jato vai dar uma falsa noção de que a distância diminuiu.
porque o tempo também diminuiu. Só que esta noção de tempo diminuiu também fez com que nós acelerássemos o processo e inseríssemos cada vez mais coisas no nosso dia a dia. Isso é a nova ordem mundial, esse novo mecanismo de vida, essas novas relações econômicas vigentes na atualidade. Agora um exercício retirado do Enem 2015, onde achei muito interessante, dei uma adaptadinha para vocês, mas basicamente é o seguinte: um carro esportivo é financiado pelo Japão, projetado na Itália e montado em Indiana, México e França, usando os mais avançados componentes eletrônicos, que foram inventados em Nova Jersey e fabricados na Coreia. Teias globais, ou seja, sistemas de comunicação, disfarçam-se com o uniforme nacional que lhes for mais conveniente. Isso foi tirado de um livro chamado Trabalho das Nações Preparando para o Capitalismo, no século XXI. Nas alternativas, a viabilidade do processo de produção, dessa situação de mistura, faz com que haja o quê? Letra A, linhas de montagem e formação de estoques. Letra B, empresas burocráticas e mão de obra barata. Letra C, controle estatal e infraestrutura consolidada. Letra D, organização em rede e tecnologias de informação. Ou letra E, gestão centralizada e protecionismo econômico. Voltamos já já com a resposta. Vamos lá, alunos, verificar se vocês assimilaram o que nós estamos tendo como uma ideia de mostrar a concretização do processo da globalização. Entender que a globalização não é algo estanque, que ela está se modificando e se concretizando. Nisso, vamos observar a resposta que literalmente faz com que a gente entenda que aqueles vários mecanismos produz num lugar, articula em outro, vende em outro, faz com que a gente tenha uma intensa organização e tecnologia de informação viabilizando tudo isso. Linhas de montagem e fornecimento de estoques já estão em desuso, principalmente a formação de estoques, que podem remeter a uma ausência de lucro, porque se produz demais e vende-se de menos em detrimento da produção ou não. Então é melhor primeiro se analisar e produzir adequadamente. Na letra B, empresas burocráticas são estanques, empresas burocráticas no sentido que você tem muita divisão de tarefas ou uma forma muito morosa de articular. Isso em termos de comunicação é péssimo, você tem que ter empresas que produzam, que sejam facilitadoras, que façam propagandas rápidas e que literalmente desenvolvam o processo. E na letra E, a gestão centralizada também não é algo que faça com que haja fluidez no mercado, por isso que não pode ser. E o protecionismo econômico fica numa certa
independência no sentido atual, mas que em alguns países vem sendo concretizado e outros em menor quantidade. Dentro disso, para fecharmos a aula de hoje, é importante a gente mencionar que tudo isso chegou, a partir das fases da globalização, a dimensionar um mercado globalizado. O que é esse mercado globalizado? É aquele que nós consumimos produtos que circulam pelo planeta todo e que muitas vezes a gente não consegue mais identificar a matriz daquele produto. Ele foi montado um projeto em um país, foi executado a fase inicial em outro país, foi vendido em outro país, foi etiquetado em outro quarto país. Então isso é um mercado globalizado, é um mercado que vai fazer logicamente que dentro dessa diversificação haja uma comunicação interna e que literalmente melhore a produção industrial, porque uma ideia vai sendo copiada, vai sendo mudada e vai sendo melhorada. Robótica, biotecnologia indo na mesma onda, fazendo com que a gente tenha um crescimento cada vez mais rápido do processo produtivo, bem como das melhorias das atividades econômicas desenvolvidas. E aí a gente fecha o nosso conteúdo. Para isso, na nossa retomada, o que a gente viu basicamente? A gente conceituou globalização, assimilou alguns conceitos aliados à globalização, no caso o capitalismo, e vimos as suas fases. Espero ter sido bem clara e nós nos encontraremos em breve. Até lá, tchau!